Salve galera, mais um vídeo do canal Solo do FC. Luanzito na área falando de Série B das Emoções, né? No caso, essa última segunda-feira tivemos aí a conclusão da 31ª rodada, no caso agora faltando apenas 7 rodadas para o fim, né? No caso, lembrando que a 32ª rodada já começa nesta terça-feira, dia 10, né? Então, sem mais delongas, vamos falar aqui tudo sobre a 31ª rodada. Rodada que começou na semana passada, né? Na última terça-feira, com o duelo entre Mirassol e Londrina, onde a equipe do Leão acabou levando a melhor, vencendo por 2-0, né, com 2 gols ali do Zé Roberto, né, aos 10 minutos da primeira etapa e depois aos 20 minutos de pênalti, fazendo o segundo gol do Mirassol, né, no caso aí o Mirassol, nos últimos 3 jogos aí com 3 vitórias. No outro duelo da rodada, né, no caso aí o único jogo que terminou 0-0 foi o duelo entre Chapecoense e ABC na Arena Condá. Empate, obviamente, que é ruim para ambas as equipes, né, o ABC já lanterna ali, uma condição muito difícil, né, dificilmente vai escapar do rebaixamento, né? No caso, ele e Londrina estão numa situação bem parecidas. Também tivemos nos jogos da sexta-feira, né? No caso, tivemos 2 partidas. No estádio Antônio Ascioli, tivemos Atlético Goianiense e Ituano, né? No caso, o Dragão, que é o líder do segundo turno, né? No caso, vem fazendo uma boa campanha nesse segundo turno. Acabou vencendo aí o Ituano por 1-0, né? No jogo onde a equipe ali não teve uma grande atuação, mas conseguiu ali, no caso, o único gol da partida com o gol ali do Gabriel Baralhas ali aos 51 minutos da primeira etapa, garantindo ali mais 3 pontos e encostando ali no G4, né? No caso aí o que impediu a equipe de entrar no G4 é a questão do número de vitórias, né? No caso a equipe que empatou muito, então no caso aí para a equipe entrar de vez mesmo aí precisa vencer, né? No caso a só coisa é vencer nos seus jogos aí e torcer pro tropeço dos demais. No outro duelo também da sexta-feira foi a partida entre CRB e Ceará, né? Onde a equipe alagoana levou a melhor vencendo por 2-0. No caso ali, os 2 gols foram contando aí com erros da defesa do Ceará, né? No caso a equipe do Ceará é uma equipe que foi uma das que mais investiram em termos de reforço, né? Para poder montar uma equipe bem competitiva, para poder brigar pelo acesso, só que vem fazendo uma campanha muito abaixo do esperado e também as trocas de treinadores também, né? Atualmente o Marco Wagner Mancini já é o quarto treinador aí na equipe da temporada. No caso, né, com gols ali do Anderson Leite aos 32 minutos da primeira etapa. E no início do segundo tempo, o Léo fez o segundo gol da equipe alagoana, terminando assim: CRB 2, Ceará 0. E dos jogos dos sábados, né, também tivemos Tombense e Juventude, né, no caso no estádio Almeidão, na cidade de Tombos, né, no caso a equipe voltando a atuar na sua própria casa, né, no caso antes estava mandando seus jogos na cidade de Moriaé, né, o estádio mesmo Almeidão passou com algumas reformas, né, algumas requisições ali da CBF, né, de adequações do estádio para receber os jogos, né, e no caso acabou saindo na frente com o Fernandão, né, no final da primeira etapa, e no segundo tempo ali, também aos 44 minutos da segunda etapa, né, num belo chute de fora da área, o Juventude acabou conseguindo um empate com o Matheus Vargas, terminando assim, Tombense 1, Juventude também 1. Outro duelo também que terminou empatado na rodada, né, foi a partida entre Sampaio Corrêa e Novo Horizontino no estádio Castelão, no Maranhão, né, onde a equipe do Sampaio Corrêa saiu na frente no início da segunda etapa, né, com o Neto Paraíba. O Novo Horizontino até finalizou um pouco mais, né, criou boas chances ali e conseguiu aos 45 minutos o Douglas Bages empatou o jogo para o Tigre, terminando assim Sampaio Corrêa 1, Novo Horizontino também 1. Além desse duelo também, né, tivemos a partida entre Botafogo, Ribeirão Preto e Avaí, no estádio Santa Cruz, onde a equipe do Avaí levou a melhor vencendo por 1-0 aí com o gol do Gabriel Poveda. No caso, é o gol ali no início da segunda etapa, garantindo aí 3 importantíssimos pontos aí da equipe aí na luta contra o rebaixamento. Além desse duelo também, né, no caso no sábado também outra partida tivemos aí bastante movimentada, temos de chances criadas, né, mas o placar ficou em 1-1, foi o duelo entre Guarani e Vila Nova no Brinco de Ouro, né, no caso um jogo onde a equipe do Vila Nova saiu na frente com o Juan aos 35 minutos. No modo geral, né, o Vila tá atuando bem, criou boas chances. O Guarani tentou mais nas bolas paradas e justamente ali já nos acréscimos ali aos 50 minutos, de cabeça o Pablo Tomás empatou o jogo, terminando assim, Guarani 1, Vila Nova também 1, né? Obviamente que o empate não foi muito bom para ambas as equipes, né? Principalmente o Guarani aí pensando em acesso, mas eu vou comentar um pouco mais aí depois da informar sobre a tabela de classificação. E no caso, o único jogo do domingo, né, foi a partida entre Criciúma e Vitória no estádio Heriberto Rios.
Jogo onde a equipe da casa levou a melhor, vencendo por 1-0, com gol ali do Éder aos 22 minutos. O Vitória criou boas oportunidades, a equipe do Vitória que às vezes não atua tão bem como visitante, mas nesse jogo criou chances ali, poderia ter saído o empate, né? Que também teve as boas defesas do goleiro Gustavo, e assim o Criciúma garantindo mais 3 pontos de casa, né? Obviamente o que pecou muito do Criciúma, principalmente de segundo turno agora, não só no segundo turno, mas no campeonato geral, foi a questão das atuações como visitante, né? Por isso que a equipe está um pouco distante em relação à briga, né? Ainda tem uma pequena chance, mas continua aí tentando a competição. Apesar da derrota, né, o Vitória continua líder do campeonato e ainda fora os tropeços das demais equipes, né, na rodada em questão, né? Então o saldo geral na rodada não foi tão ruim para o Vitória nesse sentido. E fechando a rodada, né, tivemos a partida entre Sport e Ponte Preta na Ilha do Retiro, né, um jogo que praticamente a rodada estava se desenhando muito bem para o Sport, né, no caso onde o Vitória perdeu, o Juventude empatou, o Guarani empatou, teve a vitória do Atlético Goianiense, mas no caso ali o Novo Horizontino também empatou, então o cenário estava bom ali para o Sport terminar bem na rodada, mas aí um jogo surpreendente, né, no caso, principalmente pela Ponte Preta, né, que a Ponte Preta ela não tem um dos melhores ataques da competição, e conseguiu ali surpreender, no caso ali, fazendo ali, abrindo 3-0 de vantagem aí no primeiro tempo, né, no caso, com o atacante ali, o Gé, aos 26 minutos. Aí depois aos 30, o Mailton fez o segundo gol da Ponte, dando um bom contra-ataque da equipe. Aos 38 minutos da primeira etapa, um lance de infelicidade do Rafael Thierry, né, acabou esticando o braço ali, bateu na mão ali dentro da área, foi sinalizado o pênalti, aí o Mailton, né, desculpa. Mailton fez o terceiro gol da Ponte. Ainda no final da primeira etapa ali, o Wagner Love diminuiu para o Sport. E na segunda etapa, né, com o gol ali do Fabrício Daniel de pênalti e do Jorginho, o Sport buscou o empate, terminando assim, Sport 3, Ponte Preta também 3. No caso aí, até nos últimos jogos aí do Sport da Ilha, realmente está tendo uma queda aí no desempenho, né? Não só na questão de como visitante, né? Mas também dentro de casa alguns jogos assim como foi parecido no jogo contra o Ituano, esse apagão ali na primeira etapa, mas buscou o empate, né? E obviamente aí tá firme na busca pelo acesso. E concluída a 31ª rodada, temos aí a seguinte configuração, não, Vitória líder do campeonato, né? Apesar da derrota para o Criciúma, seguido pelo Sport com 55, Juventude 54, Guarani 54 pontos, que fecham ali o G4. Temos em quinto o Atlético Goianiense com 53, Novo Horizontino com 52, o Criciúma 51, Mirassol 49, CRB 48, Vila Nova também 48, 11º Ceará 42, 12º Botafogo com 40, 13º Sampaio Corrêa com 35, 14º Ituano com 34, em 15º Avaí também com 34 pontos, e em 16º Ponte Preta com 34 pontos. No caso aí, fechando o Z4, temos Chapecoense com 30, Tombense com 27, Londrina com 24 e ABC com 20 pontos em 31 jogos, né? No caso ali, Londrina e ABC realmente chances aí são quase zero aí de permanecer na Série B, no caso aí, o rebaixamento cada vez mais próximo, né? Aí tem as equipes que ainda estão na briga ali, né? Tombense tentando sair, Chapecoense, Avaí, Ponte, Ituano ali, até o Sampaio ali, são as equipes que estão brigando ali para poder escapar do descenso até então. E na parte de cima da tabela, né? No caso aí para a próxima rodada, teremos aí muitas emoções, né? No caso a rodada já começa já nessa terça-feira com o duelo entre ABC e Mirassol no Frasqueirão. Depois, na quarta-feira, o Vila Nova recebe a equipe do Botafogo e Ribeirão Preto. Aí na sexta-feira teremos Criciúma e Chapecoense no Heriberto Rios. No sábado teremos Novo Horizontino e Tombense, de 14 às 17 horas. Também no sábado teremos Ituano e CRB no Velho Júnior. No Castelão, o Ceará recebe a equipe do Sampaio Corrêa. Nos jogos do domingo teremos Ponte Preta e Atlético Goianiense, no Moisés do Carelli. No Barradão, o Vitória recebe a equipe do Guarani, né? No caso aí o duelo de G4 ali. Também no domingo, o Londrina recebe o Avaí no Estádio do Café às 18h30 e fechando a rodada na segunda-feira, dia 16, com Juventude e Sport no Alfredo Jaconi. É isso aí. Série B das emoções cada vez mais emocionante, faltando 7 rodadas para o fim, para definirmos quem serão as 4 equipes que estarão na próxima Série A, obviamente além do campeão da Série B, e também quem irá cair para a Série C do próximo ano, né? No caso, já temos aí as equipes que estarão na próxima Série B de 2024, aí no caso, no último final de semana, né, tivemos aí os acessos definidos, né? Já tínhamos o Brusque, que já tinha garantido acesso, também teremos Paysandu, Amazonas e Operário. Então, Série B de 2024 aí promete aí, praticamente teremos aí representante aí das 5 regiões do país. Então, obviamente você acompanha tudo, o canal só no Precisa FC porque aqui a Série B
tem muitas emoções e muita procedência. Valeu!